Bem, pessoal, eu não vou utilizar uma nominata que me deram aqui, porque não tem nenhum candidato a deputado nem vereador aqui na mesa, então eu não preciso citar o nome de vocês. Segunda coisa, eu queria agradecer a presença do Roberto Rodrigues. Do Roberto Rodrigues aconteceu uma coisa estranha, porque eu estava em Araxá, a convite dos governadores do PSDB, e o Alckmin estava lá junto com outros governadores, e eu estava pensando em convidar o Roberto para ser meu ministro da Agricultura. Eu tinha quase nenhuma relação com o Roberto, nós nos conhecemos em alguns debates, e o Alckmin falou, se você vai convidar, eu também tenho interesse de convidá-lo, mas o Brasil tem preferência. Então eu convidei o Roberto aceitou, e foi meu extraordinário ministro da Agricultura durante 4 anos, a quem nós devemos nunca. Quero agradecer a presença do Luciano Coutinho, nosso extraordinário presidente do BNDES. Quero agradecer a presença de cada empresário e cada empresária da nossa querida governadora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Se Deus quiser, vai continuar governando aquele estado. Quero agradecer a presença do Celso Amorim, porque o Celso Amorim foi uma figura proeminente na consagração da imagem do Brasil no exterior. Eu, antes de conhecer o Celso, eu tinha uma piada sobre embaixadores. Dizem que um português foi na embaixada de Paris e chegou na embaixada, perguntou se o embaixador estava. Aí o porteiro, que era um português, falou para o cara, olha, o embaixador não trabalha de manhã. Não, aí o cara perguntou, o embaixador não trabalha de manhã? Ele falou, não, de manhã ele não veio, ele não trabalha à tarde. Então, tem uma figura que faz tempo que eu não vejo, mas eu não esqueci o papel extraordinário que ele fez no meu governo, foi o companheiro Luiz Furlan, que foi meu ministro da Indústria e Comércio. Eu, quando convidei o Furlan, foi muito engraçado, porque eu convidei o Furlan no mesmo dia que eu convidei o Lesta para ser presidente do BNDES. E quando eu coloquei os dois numa mesa para conversar, eu percebi que os dois não se entendiam. Cada um que abria a boca era uma briga. E eu chamei a Luiz Mercadante e falei, Luiz, você que é amigo do Lessa e você que é amigo do Fulano, você chama os dois, porque se daqui a meia hora eles não se entenderem, nenhum dos dois vai ser ministro. E eles se entenderam, e o Fulano, eu dei uma mensagem para o Fulano, eu não quero um empresário metido aqui no Ministério da Indústria e Comércio, eu quero um mascate. Eu quero um mascate. Você sabe que é a vida de um mascate? Ou seja, você vai viajar o Brasil, viajar o mundo, vai colocar as coisas do Brasil embaixo do braço e você vai vender as coisas do Brasil pelo mundo. E, na minha opinião, foi um sucesso extraordinário. Eu lembro da alegria quando nós chegamos a 100 bilhões na balança de comércio, que colocamos penduramos lá uma caixa, esse de transporte container, com guindaste lá, mais de um mês, mostrando que a gente tinha superado o nosso sonho de exportar mais que 100 bilhões. Então, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, tem gente que tem vergonha de dizer o que fez quando foi governo. E eu, de vez em quando, leio matéria nos jornais, alguns empresários, amigos, outros nem tanto amigos, mas com toda a liberdade de dizer, sempre dizer, mas o Lula fala muito do passado. O Lula está no passado, é preciso alguém do futuro. É preciso alguém que pense no futuro, é preciso alguém que pense no futuro. Eu fico sempre pensando que não há melhor pensamento para o futuro, sabe, se não alguém que já fez no passado as coisas que as pessoas esperam que seja feita no futuro. Vamos saber o seguinte, eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010. Eu imaginava que quando eu deixei a presidência, a situação do Brasil era tão confortável que eu imaginava que a gente fosse, 12 anos depois, estar parecendo um pouco melhor que a França no cenário das grandes economias. E passado 12 anos, o que eu vejo o Brasil hoje? O Brasil muito pior do que aquele Brasil que nós deixamos, mas muito pior.
muito pior com a situação degradante de falta de credibilidade das instituições. A nossa dívida voltou a crescer, a inflação voltou a crescer, o desemprego voltou a crescer, a fome voltou a crescer mais do que a gente tinha em 2003. Então, veja, nós estamos votando para consertar o país de uma situação pior do que a que eu peguei em 2003. É bem pior, Luciano. Bem pior numa situação em que a sociedade está desgastada politicamente. A sociedade está desgastada, está cansada pelo clima de irritação, pelo clima de nervosismo, pela quantidade de mentiras contadas na fake news todo santo dia. Então, esse país que nós vamos ter que consertar e vamos ter que começar a recuperar a nossa amizade, a nossa relação com o Chile, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia. Ou seja, porque não é possível que um país como o Brasil, que o último contencioso foi a Guerra do Paraguai, esteja nesse instante sem conversar com ninguém. Nem o presidente é convidado para ir a lugar nenhum do mundo e ninguém quer vir aqui. Ou seja, esse país tem que restabelecer uma certa normalidade. A sociedade tem que voltar a funcionar normalmente. Ninguém precisa gostar do Lula, ou gostar do Josué, ou gostar do Corinthians, do Palmeiras, para entrar num restaurante e comer. A pessoa faz o que quiser, torce para quem quer, vota em quem quer, e pode entrar num restaurante sem ser agredido, sem ser ofendido, sem ser ameaçado. Em que situação que nós chegamos que o ministro da Suprema Corte não pode votar que é ameaçado? Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta 7 mentiras todo dia e com a maior disfarçatez, que chama uma carta, sabe, que defende a democracia de cartinha? Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por miliciano no Rio de Janeiro, e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas, defendendo um regime democrático de uma urna eletrônica que até agora está provado que é um dos sistemas mais perfeitos que existe no mundo. Eu mesmo sou grato porque fui eleito 2 vezes presidente pelo voto eletrônico. Eu acho que se pudesse roubar, eu não estaria lá. Eu acho que na eleição de 2014, se pudesse roubar pelo voto eletrônico, certamente a Dilma não tinha ganho aquelas eleições. E esse cidadão que é eleito desde 98 pela urna eletrônica, qual é o direito que ele tem de colocar em suspensão? Eu tenho dito aos senadores do PT, olha que negócio é esse das Forças Armadas agora se meterem a fiscalizar a urna. Os militares têm que fiscalizar a nossa fronteira. Tem que estar tomando conta de outra coisa e não preocupando com aquilo que não tem interesse. Então, eu gosto de falar do passado, porque o nosso passado foi muito melhor do que o presente. E se a gente não recordar o que já foi feito nesse país, a gente pode continuar errando muito. É muito importante, Josué, que a gente não deixe de contar a história do Brasil para os brasileiros. Eu sempre fico me perguntando, e eu aprendi com o velho teu amigo, Zé Gomes da Silva, quanto custou a este país não fazer as coisas corretas no tempo certo. Ou seja, quanto custou a gente ser o último a abolir a escravidão, o último a fazer a independência, o último, sabe, a legalizar o voto da mulher, o último a fazer política de assentamento rural. Ou seja, quanto custou esse país? A gente ser o último país do mundo a ter uma universidade aqui na América Latina, Roberto? Enquanto o Peru, em 1554, já tinha universidade, a nossa primeira só foi em 1940, em 1920. Isso explica o nosso atraso. Isso explica por que a Argentina tem quase que 40% de jovens até 24 anos na universidade. Por que o Chile tem 37% e nós só temos 17%? Isso porque nós fizemos 19 universidades novas, 173 campos, e saímos de 3,5 milhões de meninos na escola para 8,5 milhões. Porque senão a gente estava ainda com 3,5 milhões na universidade. Então, como é que a gente pode querer que esse país seja competitivo, sabe, se ele não foi preparado para ser competitivo? Ele foi preparado para ser o último sempre. Então, eu tenho muito orgulho daquilo que nós fizemos na nossa passagem pelo governo, mas muito orgulho. Tenho muito orgulho, sabe, de ter sido eu e o Zé Alencar os 2
brasileiros sem diploma universitário, que fizemos mais universidade, que fizemos mais escolas técnicas, que mais investimos em ciência e tecnologia. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter feito o maior programa de infraestrutura desse país. Eu queria até contar para vocês que a primeira entidade a ser consultada sobre Minha Casa Minha Vida foi a BDIP. Eu liguei para a BDIP, convidei a BDIP para ir a Brasília, falei, eu quero fazer um grande programa habitacional e eu quero saber quantas casas vocês estão preparados para fazer. Aí eles me disseram 200 mil casas. Eu falei, 200 mil casas não é um grande programa? Eu estou falando um grande programa. Estou querendo que você pense num 1 milhão de casas. Ah, nós não temos condições, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Começamos o programa em 2009, só fomos construir as primeiras casas em 2010, mas nós contratamos 4.300.000 casas. Eu poderia ter utilizado o PAC na campanha de 2006, porque ele estava pronto em outubro, Roberto. E eu não lancei o PAC em 2006 para não confundir o PAC com o programa eleitoral. E foi o maior programa de investimento em infraestrutura que esse país já conheceu, numa combinação com governadores e com prefeitos. Nenhuma das obras foi decisão do governo federal, a não ser combinando com governos e com prefeitos. Por isso é que, quando veio a crise de 2008, eu disse que ia ser a marolinha. E ela foi a marolinha, porque a gente já estava fazendo os investimentos, sabe, que os outros países não estavam fazendo. Bem, então, o que nós fizemos? Eu estou dizendo que o que nós fizemos, muita gente pensava que o Brasil estava crescendo por conta do Bolsa Família. O Bolsa Família era apenas uma vírgula na política de crescimento. O grande programa foi o aumento do salário mínimo aumentar de acordo com o crescimento do PIB, coisa que não acontece mais. O grande problema foi um programa chamado PNAE, o grande problema foi um programa chamado PAA, o grande programa foi 1.400.000 cisternas que foram feitas nesse país. Ou seja, era uma quantidade de programas, de pequenas políticas públicas que, somada, deram um vultoso, sabe, investimento nesse país. Era todo mundo trabalhando, foram 20 milhões de empregos com carteira assinada criado. Quando nós aprovamos a Lei Geral da Pequena e Média Empresa, depois aprovamos o Simples, ou seja, quem é que imaginava que a gente poderia aprovar naquele tempo? E nós aprovamos. Eu lembro, esses dias eu fiquei frustrado, Roberto, porque eu fui a um estado, vocês não imaginam como os estados pediam para mim a tal da ZPF. Sabe, todo governador que ia conversar comigo pediu uma ZPF. Não, é preciso uma zona de livre comércio, é preciso uma zona, eu preciso de um aeroporto, sabe, para poder fazer exportação. Nós construímos um aeroporto lá em São Gonçalo do Amarante, até hoje não tem nada para exportar. A ZPF, o único que o porto que está funcionando é o porto de Fortaleza, e a grande exportação ainda é melancia, porque os outros estados não colocaram para funcionar. Então, gente, nós fizemos aquilo que a sociedade, sabe, nos incentivou a fazer. Quem participava do Conselho de Desenvolvimento Político, Econômico e Social percebia que não era um centro de debates acadêmicos, não. Muitas e muitas vezes as políticas públicas adotadas pelo governo foram deliberadas, sabe, no Conselho Nacional, no Conselho Econômico e Desenvolvimento Social. E até sem minha presença. Você discutiu, levava lá e a gente achava que era importante fazer as coisas. Todas as decisões políticas nossas, José, foram tiradas em 74 conferências nacionais. Conferência que discutia educação infantil, discutia universidade, discutia segurança pública, discutia LGBT, discutia tudo que você possa imaginar era discutido numa conferência feita a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. É por isso que esse país deu certo. É por isso que esse país conseguiu fazer. Eu tinha muito orgulho de fazer palestra e eu dizia o seguinte, eu quero saber qual é o país que está fazendo. Primeiro, um país está fazendo 3 hidrelétricas simultâneas, as 3 maiores do mundo, Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. Um país que está fazendo a linha de transmissão que nós estamos fazendo do Rio Madeira até Araraquara. Um país que está fazendo linha de transmissão do Tocantins até Manaus. Sabe? Um país que está fazendo 12 estádios de futebol. E vocês sabem quantas denúncias de corrupção saiu sobre o estádio de futebol.
Não sei se vocês sabem, mas eu acho que uma das coisas que fez o Brasil perder a Copa do Mundo da forma vergonhosa que perdeu era o clima de instabilidade que estava nesse país, que envolvia jogadores, envolvia técnicos, envolvia todo mundo. Ou seja, eu, por curiosidade, fui ao Tribunal de Contas da União conversar com um ministro chamado Valmir Campelo, que tinha sido indicado pelo Tribunal de Contas para ser o ministro fiscalizador dos estádios da Copa do Mundo, que eu queria saber em quantos estádios tinha havido corrupção. E, para minha surpresa, ele me entregou um relatório dizendo que nenhum estádio tinha tido corrupção. Teve uma falha no Maracanã, que foi corrigida entre o Ministério Público e o governador do estado. E eu disse para ele, mas como é que você deixou, durante meses e meses e meses, se vender a ideia que a corrupção estava imperando nos estádios? Ah, porque a gente não podia falar. Se a gente falasse contra, a gente apanhava. Ao mesmo tempo, esse país, vocês acham que nós ganhamos as Olimpíadas de graça? E tampouco não foi por causa de compra de voto que o Sérgio Cabral disse que comprou voto, não. É porque o Itamaraty assumiu a responsabilidade que em cada visita de chefe de Estado a gente ia trazer as Olimpíadas para cá. E nós disputamos com Obama, que esteve lá presente, disputamos com Madrid, que estava lá presente, e disputamos com Tóquio, que estava lá presente. Então esse país virou uma espécie de menina dos olhos, sabe, aos olhos do mundo. Quantas e quantas viagens eu fiz levando empresário para o exterior? Quantas e quantas viagens eu fiz lotando um avião, o sucatão, tá certo que não era nada confortável, mas quantos empresários viajaram? O que eu achava? Eu achava que o presidente pode abrir a porta, sabe, numa política de comércio exterior. Mas quem faz negócio é o empresário. Não é o presidente que vai fazer negócio. O presidente só tem que abrir a porta. Abriu a porta entre os empresários e discute. Assim foi para a Índia, assim foi para a China, assim foi para a Rússia, assim foi para os Estados Unidos, assim foi para toda a América do Sul. Nós visitamos todos os países da América do Sul. Eu lembro quantas vezes a gente era achincalhado, Josué, por causa da nossa política com a América do Sul. Ah, porque no Brasil tem muita gente que só pensa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm interesse tanto quanto nós. E eles querem ter superávit com relação a nós, e nós precisamos ter superávit com relação a eles. Então chegamos à conclusão que a política boa é aquela que é uma via de duas mãos. A gente ganha e a gente vende, a gente ganha e a gente perde. Sabe, não é só perder. Ou seja, o que aconteceu? A gente tinha 7 bilhões de reais de fluxo de comércio entre Brasil e Argentina. Quando nós consolidamos o Mercosul, o nosso fluxo com a Argentina passou para 39 bilhões de dólares. A mesma forma com a América do Sul, que saiu de 30 e pouco, 20 e pouco, para quase 80 bilhões de dólares. Ou seja, uma demonstração de que é ali que o Brasil tinha um potencial de vender os seus produtos manufaturados, de vender produtos com maior valor agregado, e o Brasil se tornava mais competitivo. Era assim. O Brasil não ia para a África, porque o Brasil olhava direto para os Estados Unidos, era só olhar para Washington, direto para Nova York, ou para a Europa. A África não existia. Nós visitamos 29 países na África, abrimos 19 embaixadas, e a gente poderia ter feito muito mais coisa que nós não conseguimos fazer. Porque eu acho que o Brasil tem muita responsabilidade com o continente africano. Nós abrimos espaço com o mundo árabe, que era preciso fazer. Chegamos a fazer encontro aqui no Brasil entre o mundo árabe e a América do Sul. Eu lembro que o Bush não queria, achando que era um movimento contra Israel. E nós não tínhamos nada contra Israel, nem eu, nem o César, nem ninguém do governo. Bem, então esse país deu certo porque a gente fez as coisas certas na hora certa. Eu nunca fui o dono da verdade, nunca tentei ser o dono da verdade, mas o que eu achava era que esse país tinha que dar uma chance a você mesmo, e eu fazia dizer, a solução do Brasil é o povo pobre. A hora que a gente colocar o povo pobre no orçamento da União, a hora que o povo pobre começar a virar consumidor, a hora que o povo pobre começar a comprar um pão a mais, um leite a mais, tomar uma cachaça a mais, comprar um sapato a mais, uma meia a mais, um caderno a mais, um lápis a mais, esse país tem jeito. E esse país teve jeito. Tá? Nunca esse país viveu um estágio de alegria coletiva como viveu nesse período que todos se achavam brasileiros.
todos participavam, a economia crescia, o PIB crescia e era distribuído, porque a vantagem do PIB crescer é distribuí-lo. Não adianta o PIB crescer como cresceu nos anos 70, 14% ao ano, e ficava só com meia dúzia de pessoas. O PIB é bom crescer quando a gente distribui esse PIB para que todo mundo possa participar. Então, o nosso programa de governo, a Luíde fez uma exposição, é um programa de governo que passa por compreender que esse país precisa se reindustrializar. E mais uma coisa, José, que eu acho que a Fiesp pode contribuir. É preciso que a gente discuta novos nichos, sabe, de indústria para a gente fazer investimento. No que a gente vai competir? Eu aprendi com o Roberto o seguinte: muitas vezes a gente fala em commodity, sobretudo no agronegócio, como se fosse um desdém, sabe? Como se fosse uma coisa menor. Você levar em conta quanto de engenharia, quanto de investimento em tecnologia tem num grão de soja hoje. Você levar em conta os investimentos, sem levar em conta os investimentos da genética na criação do nosso rebanho, sabe? Uma galinha que antigamente levava 90 dias para matar, hoje você mata com 35 dias. Um boi que levava 48 meses, hoje você mata com 18. Se vacilar, o Roberto está matando com 15. Sabe? Então, esse país, ele deu um salto de qualidade. E ninguém quer desmontar o que está dando certo. O que a gente quer é fazer com que as coisas que não estão certas fiquem certas. Esse dia eu tive uma reunião com empresários à noite e eu comecei a ter uma divergência, porque eu queria saber por que o agronegócio gosta do Bolsonaro. E eu fiz essa pergunta, eu queria saber o que o Bolsonaro fez de bom para nada. Nada. Eu duvido alguém dizer o que o Bolsonaro fez para o agronegócio. A última medida grande para o agronegócio foi feita por nós, com a medida provisória 532 ou 452, em 2008, quando a gente resolveu o problema da securitização da dívida ruralista em 89 bilhões de reais. Se a gente não fizesse aquilo, quebrava o setor inteiro. E nós fizemos aquilo lá. Foi a última coisa feita. O resto é o plano safra normal. Aí me disseram o seguinte: porque a invasão de terra nas terras produtivas. Eu pedi para o companheiro, me traga todos os endereços das terras produtivas que foram invadidas. Todos. Porque, na verdade, os sem terra invadiam a terra, era o governo que pagava, era o governo que desapropriava, era o governo que pagava. Depois o governo tinha que dar dinheiro para a produção, dar dinheiro para a comercialização, dar dinheiro para construir casa e dar dinheiro para a educação. Eu não conheço uma terra produtiva. Se alguém souber, por favor, me dê o nome de uma fazenda produtiva que foi invadida pelo sem terra. Quem legalizava se era produtivo ou não, era quem? Era o INCRA. Então se criou um monstro, sabe, que nós queremos debater, nós queremos apenas a chance de conversar com o agronegócio, sabe, com aqueles mais raivosos que tiver. Só precisa fiscalizar, ver se não estou armado. O resto a gente vai conversar para discutir o Brasil. Em que momento da história esse país teve as portas do comércio exterior abertas mais do que no nosso período de governo, Roberto? E a gente vendia isso com prazer. Falar bem do Brasil era minha obrigação. Eu lembro, e o Alckmin se lembra do que acontecia aqui no etanol. Acho que nós dois juntos recebemos mais de 90 empresários japoneses. O Brasil ia virar um canavial, porque era todo mundo querendo produzir etanol. Era a Europa dizendo que ia colocar 10% de etanol até 2020 na gasolina. Era o Japão dizendo que ia colocando 3%. E era todo mundo querendo comprar usina e querendo vender usina. A Europa até hoje não colocou os 10% prometidos. O Japão até hoje não colocou os 3% prometidos. Então, essa questão ambiental agora toma um corpo maior, porque há 20 anos atrás, se a gente fizesse economia de baixo carbono, sabe, era coisa para estudante da USP. Hoje não, hoje quem está no mundo do empresarial, quem está no mundo do comércio exterior, sabe que o mercado, a economia de baixo carbono, é uma necessidade de competitividade nossa. E é um jeito da gente ganhar dinheiro também. Por isso é que nós vamos ter, Josué, que trabalhar
sabe, com quem entende do assunto, seja entidades empresariais, seja universidades, sabe, academia, para a gente saber o seguinte, como é que a gente vai tirar proveito da riqueza que nós temos. Aliás, eu queria te falar que aqui tem um companheiro barbudo que está lá, olha, aquele companheiro metalúrgico, levanta a mão, metalúrgico de São Bernardo do Campo, é o cara de uma atividade sindical chamada Industrial, que é uma coisa internacional, e esse companheiro é o mais preocupado em industrializar o país. Sabe? Então, eu pedi para ele vir aqui, para ele poder, sabe, se inteirar com vocês aí, quem sabe um dia marcar uma conversa com você. Eles fazem parte de uma discussão, eles estão muito preocupados em discutir o etanol, sabe, o carbono verde do etanol. Eles estão conversando com muita gente e eu acho que uma hora seria importante que você viesse aqui dar uma conversada com o Josué. Então, companheiro, eu vou só terminar dizendo para vocês o seguinte. Nós temos algumas coisas para fazer no Brasil que é urgente. Eu vou repetir 3 palavras que fazem parte do meu dicionário. Essas 3 palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Sabe, qualquer governante que quiser governar o Brasil, o Chile, a Bolívia, os Estados Unidos ou a China, se ele não tiver essas 3 palavras permeando o comportamento dele, não dará certo o governo. A segunda coisa é que o Brasil precisa voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? Sabe, cada um, sabe, no seu galho, ou seja, cada macaco no seu galho. Sabe, nem a Suprema Corte pode fazer política, nem o Congresso Nacional pode querer fazer o papel da Suprema Corte. Ou seja, é preciso restabelecer uma certa normalidade. O governo executa, esse governo não executa nem o orçamento. Esse governo não executa, eu nunca vi na história brasileira essa palavra orçamento secreto. Eu nunca vi, e não é pouco dinheiro, não. É de uma gravidade tão grande que os ministros não liberam mais dinheiro. Os ministros ligam para o presidente da Câmara para liberar dinheiro. E é o deputado que vai buscar com o presidente da Câmara. Isso virou normal. Virou normal. Tem muita gente que fala assim para mim, pô, Lula, mas você precisa falar na responsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, fico até às vezes ofendido. Porque quem não tem responsabilidade fiscal cria uma lei de teto de gasto. Quem tem responsabilidade na sua origem, sabe, não precisa de lei para fazer teto de gasto. É por isso que eu falo sempre assim, nós pegamos o governo com quase 65% da dívida, deixamos com 40%, nós pegamos esse país com 30 bilhões de dívida, pagamos ainda, emprestamos 15 para o FMI, esse país não tinha o hábito de ter reserva, nós deixamos esse país com 370 bilhões de reserva de dólar, é por isso que ele nunca quebrou, tá? E nós deixamos esse país com um crescimento razoável e um comércio exterior razoável. Chegamos a quase 502 bilhões de dólares no fluxo de comércio exterior, sabe? Com o maior investimento em educação que já fizemos nesse país. Nós quintuplicamos o orçamento da educação, agora tudo isso está acabando. Tudo isso está acabando. Eu fui na SBPC essa semana, acabou os investimentos em ciência e tecnologia. Olha, como é que nós queremos falar do futuro? Como é que você quer falar do futuro se as nossas universidades que foram criadas para dar oportunidade àqueles que nunca tinham tido oportunidade não recebem os recursos necessários? Como é que nós podemos ir para frente se está todos os empresários do agronegócio, pelo menos uma grande parte dos sérios, preocupados com a questão climática, e você tem ministro dizendo que é preciso queimar para passar a boiada logo antes que vote outros que pensem diferente deles? Então, eu queria dizer, para terminar, José, para poder responder as perguntas aqui, o seguinte, olha, primeiro, eu sou de muita responsabilidade, eu não sou de jogar nota de 5 fora. Eu não estou votando para ser presidente da República para fracassar. Eu tenho dito para o Alckmin, se eu não tivesse consciência do que eu quero fazer nesses próximos 4 anos,
a melhor coisa que o Lulinha fazia será ficar guardadinho em casa, sabe, cuidando da sua vida. Eu estou votando porque eu sei que a situação do país está pior e sei que nós dois vamos resolver esse problema. Eu quero, depois de 1 ano e pouco que a gente estiver já trabalhando, você nos convidar para vir aqui para a gente dizer o que está sendo feito. Porque eu acho que nós vamos dar jeito nesse país. Acho que nós vamos dar jeito. E quero dizer para vocês, o dar jeito nesse país significa a gente, outra vez, acabar com a miséria desse país. Acabar. Porque eu nunca vi, eu tenho 76 anos de idade, ando nessa cidade há pelo menos 60 anos, eu nunca vi a quantidade de desgraça na rua que a gente está vendo agora. E eu acho que é preciso a gente conquistar o direito de ficar indignado com isso, não é normal, não pode ser normal. O terceiro maior produtor de alimento do mundo, sabe, ter 33 milhões de pessoas passando fome, o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas ficam atrás de carcaça de frango, de osso no Mato Grosso. Qual é a lógica? Então, companheiros, é o seguinte, eu estava discutindo com os empresários na Espanha e chegou o momento que eu falei para os empresários, sabe o que eu vou garantir para vocês? Mercado. Para vocês eu vou garantir mercado. Tá? O que vocês querem é investir no Brasil para ganhar dinheiro. Isso vai ser garantido. O mesmo eu vou dizer para vocês. O que o empresário precisa? Além das coisas de uma regulação, sabe, mais flexível, de uma política tributária, que essa é uma coisa, Josué, que é bom ser novo, sabe, que é o seguinte, essa é uma coisa que eu vou desafiar vocês, junto com o governo e junto com a sociedade brasileira. Nós vamos ter que definir que política tributária é bom para esse país. Porque em abril de 2007, eu fiz uma política tributária que teve a aprovação de 27 governadores, teve a aprovação de 27 presidentes da Federação das Indústrias, teve a aprovação de todas as centrais sindicais, teve a aprovação de todos os líderes no Congresso Nacional. Eu fui levar ela pessoalmente ao Congresso Nacional, achando que ia ser aprovada por unanimidade. Quando eu cheguei lá, Josué, entreguei. Não vou deixar. Parece que eu não posso nem pegar uma caneta. Se eu não posso pegar a caneta, eu não posso ter presidente. Preciso mostrar vigor aqui para vocês. Então, eu digo todo dia que eu tenho 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20, porra, deu. Então, veja, eu acho que quando mandei essa proposta tributária, é muito engraçado, porque tanta gente participou da elaboração dessa proposta que eu falei, vai ser aprovada por unanimidade. Não era o Eduardo Cunha ainda, era o Temer que era o presidente. Vai ser votada, não. Aí deram a relatoria para o Sandro Mabel, que vocês conhecem. Sabe? O Serra, que tinha participado comigo e que tinha aprovado, começou a ser contra. Aí vai o governador contra aqui, até hoje não foi votada. Então é o seguinte, gente, cada um de vocês tem uma bancada dentro daquele Congresso. Tem um amigo que é deputado, tem um amigo que algum de vocês ajudou, alguma coisa. Nós vamos ter que, quando tiver uma proposta de política tributária, que a gente seja consensual de que ela é boa para todo mundo, a gente ir lá e fazer ela ser aprovada. Porque quando chega lá dentro, são 513 políticas tributárias que tem, cada um tem uma na cabeça. A questão da legislação trabalhista, que muita gente ficou assustada quando nós falamos que vamos rediscutir, é porque, veja, eu sou de um sindicato que, em 1974, nesta casa aqui, ainda no tempo do Vidigal, no tempo do Mário Amato, sabe? Nessa casa aqui, a gente propunha fazer negociação coletiva. A gente não queria julgamento na Justiça do Trabalho, não. Vamos acertar aqui o que a gente estabeleceu, sabe, nas empresas, vamos fazer um acordo aqui. Nunca quiseram. E nós somos defensores, e eu posso dizer para vocês que o movimento sindical é doido para fazer contrato coletivo de trabalho. Isso pode ser feito. Ninguém quer recuperar o que era em 1943. Eu não conheço um dirigente sindical que queira recuperar. Não vamos voltar atrás e pegar tudo que a gente tinha, não. As pessoas querem evoluir. Discutiram com você, as pessoas querem evoluir. Sabe? As pessoas estão querendo fazer coisas novas nesse país porque é bom para todo mundo.
essa história de achar que o trabalhador quer que o empresário quebre, ninguém quer, porque se o empresário quebrar, ele está quebrado. Ele é a primeira vítima do empresário quebrar. Então é uma bobagem imaginar que o trabalhador não quer que esse país cresça, que não quer que esse país evolua. É com essa mentalidade, Josué, que nós estamos disputando essas eleições. E é com essa disposição que eu estou aqui para dizer para vocês, tá? Nós vamos consertar esse país. Vamos consertar esse país. Os meus economistas, Luciano Coutinho participava de vez em quando, mas Beluso participava, Maria da Conceição participava, Paulo Nogueira participava, Luiz Mercadante participava. Em 2002, o que eu mais ouvia era o seguinte: olha, o Brasil está quebrado. Você vai ganhar as eleições e não consegue governar, o Brasil está quebrado. Eu falava, porra, como é que vocês querem que eu seja candidato do Brasil está quebrado? E o Brasil estava mal, mas não estava quebrado. Esse país é muito grande. Na hora que as pessoas começaram a acreditar nesse país, eu até acho, vou falar uma coisa aqui, tem imprensa ali, eu não deveria falar, mas eu vou falar. É o seguinte, rapaz, essa crise, essa guerra da Ucrânia, que eu fui contra a invasão da Ucrânia, sou contra a ocupação, sabe, da integridade territorial de um país por outro, sou contra, sabe? Mas é o seguinte, essa guerra está faltando fertilizante, tem muita gente reclamando, mas por que quando a gente queria fazer, sabe, fábrica de fertilizante aqui, as pessoas não apoiaram? O sacrifício que nós tivemos para fazer a fábrica de ureia, sabe, lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que depois foi entregue para o Russo, o fechamento das fábricas de Sergipe, o fechamento das fábricas de fertilizante no Paraná. Olha, a gente pode fazer, nós temos condições de fazer. E a gente precisa tirar proveito das coisas. Eu acho que esse momento, Josué, esse é o momento do Brasil se apresentar ao mundo com a grandeza que ele tem. Esse é o momento do Brasil se apresentar ao mundo. Esse é o momento de se apresentar aos Estados Unidos, de se apresentar à China, de se apresentar, sabe, à Europa toda. Eu acho que até a Europa está precisando mais de nós do que nós já precisamos da Europa. Agora é preciso ter gente séria para conversar. Se a gente mandar a gente com um complexo de vira-lata, não dará certo. Nós temos que mandar gente que goste desse país, que respeite esse país, sabe, e que saiba negociar. Você não sabe como eu fico enojado quando eu sou acusado da relação com a Venezuela. Quem é empresário é que sabe, a gente tinha um superávit com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Não era 400 milhões, era 4 bilhões de dólares. E eu e o Celto ficamos agoniados, porque não é bom uma relação comercial em que você tem 4 bilhões de dólares superávit todo ano. A gente queria equilibrar um pouco. Por isso é que nós resolvemos fazer a refinaria, sabe? Eles com 40%, a gente com 60%, que era para a gente poder balancear um pouco a balança comercial. Então, gente, esse país, ele tá pronto. Ele está pronto. Essa coisa do Bolsonaro criar esse clima de instabilidade, essa convulsão diplomática no mundo, sabe? Isso vai ser para nós um filé mignon, Alckmin. Quando nós dois chegar, que eles perceberam o sabor, sabe, de Lula com Chuchu, de Chuchu com Lula, esse Brasil vai voltar a crescer, vai voltar a ser representativo e vocês em pedaço vão voltar a ser respeitados. Vocês vão ser tratados com a defesa que tem que ser tratada nas relações internacionais. Então é esse o jogo. Tá? Nada será feito de surpresa, não haverá política de surpresa. Nós não vamos dormir de noite e à meia-noite anunciar um pacote. Na minha vida não existe isso. Ou seja, tudo será motivo de discussão. E tudo será público até o sol estiver aparecendo. Quando o sol se esconder, não tem mais acordo. Aí só para outro dia. Então é isso que eu vim aqui dizer para vocês. Sabe? Pensem no que vai acontecer nesse país.
Esse negócio que eu vejo todo dia nos jornais, porque nós temos que procurar a terceira via, gente do céu. Na história da humanidade não existe terceira via. Deus e o diabo polarizam a vida há quantos anos? Tentar encontrar uma terceira via não existe. Sabe, o que existe é o seguinte, é a experiência prática de duas pessoas que têm passado altamente confortável de gestão pública, sabe, com esse aventureiro, que eu não sei por que ele foi eleito, eu não consigo compreender, sabe, não consigo compreender como é que uma pessoa tendo um cara como o Haddad, mesmo que não goste do Haddad, mas olha para a cara dele, ele é muito mais confiável, votar. Sabe? Então, eu, sinceramente, sempre é tempo da gente melhorar as coisas. No Brasil é sempre tempo de piorar, mas vamos mudar, é sempre tempo de melhorar as coisas nesse país. Tá? E é isso, José, que eu estou aqui à disposição de vocês para perguntar o que quiserem. Eu não tenho relógio. Qual é o tempo que você tem? Vamos fazer até meio-dia? Vamos, então, selecionar 4 perguntas das 11. Você que sabe. Tá certo? Bem... Se quiser, você me dá as 11, eu respondo por escrito. Que eu não respondi aqui. Tá bom. Eu acho que não vai dar tempo para passarmos por todas as perguntas. Nós tínhamos elaborado perguntas iguais para todos os candidatos. Vamos selecionar aqui 4, 5, tendo em vista o adiantado da hora. E o presidente Lula responderá às demais perguntas por escrito para que toda a casa tome conhecimento. Convido o meu colega, primeiro vice-presidente da Fiesp, presidente do Ciesp, Rafael Cervoni, para falar um pouco sobre responsabilidade social e não só responsabilidade fiscal. Obrigado, Josué. Senhor candidato, presidente Lula. No Brasil, uma demanda crescente por serviços públicos, que foi acentuada pela crise sanitária trazida pela pandemia do Covid. Ademais, historicamente, a sociedade brasileira sofre a desigualdade de renda, como o senhor colocou, e com restrições sociais e econômicas no acesso às oportunidades. Alguns dados sintetizam bem esse quadro. Cerca de 33 milhões de brasileiros vivem em situação de fome, e que foi também agravada durante a pandemia. Conforme o estudo publicado pela ONU, quase 61 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar. Em 2020, 1% mais rico da população brasileira detinha quase 50% da riqueza total. Do outro lado, observamos a deterioração dos indicadores fiscais brasileiros nos últimos anos. No ano passado, a economia brasileira apresentou resultado primário negativo pelo 8º ano consecutivo. A dívida bruta do setor público em relação ao PIB é de quase 80%, patamar muito superior à média dos países emergentes, que gira em torno de 65%. E a expectativa desse ano também apresenta resultado primário negativo, são as estimativas do IFI. Dessa forma, há um impasse na sociedade brasileira, que é uma demanda crescente por recursos públicos e, ao mesmo tempo, a deteriorização da situação fiscal. Então, coloco ao senhor 3 pontos aqui. O primeiro, o que o seu governo pensa fazer para democratizar e nivelar o acesso às oportunidades, assim como reduzir essa vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade fiscal? O seu governo pretende fazer alguma reformulação nas regras fiscais a partir de 2023? E, por último, além disso, o seu plano de governo prevê a adoção de uma reforma administrativa. Então, reforma administrativa, reformulação nas regras fiscais e como democratizar e nivelar o acesso às oportunidades, reduzindo a vulnerabilidade. Olha, primeiro, eu penso que democratização das oportunidades nesse país passa pelo Estado cumprir com as suas obrigações, seja no campo da economia, seja no campo das políticas sociais,
Se o Estado não cumprir com as suas funções, o Estado não vai garantir a oportunidade. Eu, na primeira reunião que eu fiz com o presidente da República, eu disse que eu queria fazer investimentos em educação, e o Roberto Rodrigues estava numa reunião quando o ministro disse que não tinha dinheiro para investir em educação. E eu pensei, se a gente for esperar ter dinheiro, porque quando você está elaborando o orçamento do governo, você já tem um monte de gente querendo, já pensou um povo, um monte de gente contentado, querendo pegar dinheiro. Os únicos que não estão lá é o povo mais pobre, que não tem organização, que não tem sindicato, que não pode fazer passeata, que não pode fazer greve, sabe, que está dentro de casa passando privações. Então eu falei, bom, se a gente for esperar ter dinheiro para fazer políticas públicas, a gente não vai fazer nunca. O Fome Zero foi criado quando a gente estava no começo do governo, contra a vontade da área econômica. O investimento nosso em universidade foi criado no momento que a gente estava com crise econômica e a gente criou porque era investimento, não era gasto. Então, eu acho que o Estado tem que cumprir com as suas funções. Eu tenho muito orgulho porque eu fui o único presidente, sabe, do G20 que cumprimos o superávit primário durante todo o tempo que nós governamos esse país. Aliás, partido de esquerda que romperam com o PT, o PSOL e o PSTU, surgiram por duas coisas que nós fizemos. A reforma da Previdência, que o Alckmin falou aqui no setor público, e surgiu pelo que eu aumentei o superávit primário para 4,25. Porque a vida inteira eu era contra o superávit primário, mas quando eu virei presidente eu tive que aumentar. E aí saiu muita gente do PT, foi criar o PSOL, saiu muita gente do PT, foi criar o PSTU, e nós conseguimos sobreviver como o único país do G20 que cumpriu o superávit durante todo o período que nós governamos esse país. Então, eu digo sempre o seguinte, ter responsabilidade fiscal é quase que uma profissão de fé de um cidadão que governa algo que não é seu, algo que é público. Sabe? A imagem que eu tenho pode ser ela simplista, mas eu conto sempre. Minha mãe era analfabeta, eram 8 filhos que trabalhavam, chegava em casa naquele tempo, a gente recebeu o pagamento dentro de um envelope, dentro de uma envelopezinha amarela, o dinheirinho pouquinho estava lá dentro, a gente chegava, 8 filhos, todo mundo entregava para minha mãe. Minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas sabia contar dinheiro. Então, a minha mãe pegava o nosso envelope, abria dos 8 filhos sentados na mesa, ela tirava, esse aqui é para a padaria, esse aqui é para o armazém, esse aqui é para o transporte, esse aqui sobrou, esse aqui é para o transporte de vocês até o mês seguinte. Se sobrava, dava alguma coisa, se não sobrava, todo mundo ficava chupando o dedo. Ou seja, eu aprendi que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente arrecada. E você só pode fazer dívida se não for para custeio. Se você tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, alguma coisa rentável, compensa você fazer essa dívida. Porque você é como empresário. Olha, se vocês tiverem uma empresa e vocês tiverem que fazer uma dívida para aumentar a capacidade produtiva, vocês vão fazer. Mas você não fazer uma dívida para consertar o que não tem conserto. Então, essa coisa fiscal, para mim, é uma coisa que eu levo muito a sério, sabe? Porque eu aprendi dentro de casa muito cedo. A questão da oportunidade eu prezo muitas vezes até de forma radicalizada, sabe? Mas o que a gente provou com o ProUni, quando a gente provou com o ProUni, é que quando as pessoas pobres da periferia têm a chance de disputar uma vaga na universidade e conseguem entrar na universidade, o Haddad deve ter tido o mesmo orgulho que eu, a Luiz Mercadante, quando a gente recebia, Roberto, a notícia de que o aluno do ProUni na FAAP tinha tido nota melhor do que o filho de alguém, sabe, que pagava para ele estudar. Ou seja, significa que nós precisamos criar. A lei de cota foi oportunidade para quem nunca tinha tido. Hoje, nós temos 51% dos estudantes da universidade, sabe, são negras e pardas. O Alckmin, esse dia, estava numa reunião com a direção e o reitor da USP. 51% dos estudantes da USP já são de periferia, pessoas de escola pública. E quem foi que fez? Não foi o Lula, não, foi o Alckmin, que exigiu que a reitoria da USP colocasse o povo da periferia dentro da USP. Então, isso é garantir que aqueles que nunca tiveram tenham oportunidade.
E eu acho que nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa, sim. Eu acho que é preciso, assim, tem pouca gente ganhando muito e tem muita gente ganhando muito pouco. É preciso tentar fazer um equilíbrio, e aí nós vamos ter que pensar direitinho. Aqui já tem experiência de monte, nós já temos 13 anos de governo, tem muito governo de Estado, tem muita gente preparada nessa coisa administrativa para a gente sentar e dar uma repensada no Brasil. É preciso fazer. Está aqui o Edson, 16 anos de governo. Imagina vocês, um índio, sabe, com 16 anos de governo no Piauí. E ainda quer ser senador, e vai ter senador, e se vacilar, quer voltar a ser governador outra vez. Sabe? Pense num cabrinha apegado ao cargo de governador. Então, sabe, eu quero pegar a experiência de companheiros como o Hélito, como o Alckmin, como o Rui Costa, como o Camilo Santana, como todos que tiveram experiência bem-sucedida, está aqui a nossa Fátima, e a gente tentar pensar um novo Brasil. Sabe, é possível fazer uma reforma administrativa, fazer justiça a partir de uma reforma administrativa? É. E nós vamos fazer, porque o Brasil precisa disso. E precisa amoldar a burocracia a uma nova cultura. E você tem que compreender que é o seguinte: uma pessoa que trabalhava no DENIT, engenheiro de 25 anos de casa, ganhava R$5.000 por mês, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Um menino de 25 anos, fiscal no Tribunal de Contas, ganhava 25, 30 por mês. Ou seja, esse país era um país em que a execução ganhava pouco e a fiscalização ganhava uma fortuna. Então é preciso que a gente tenha um certo equilíbrio nisso, para que esse Estado possa dar conta, sabe, de gerenciamento. E nós vamos ter que cuidar do SUS. Aí é uma coisa que nós vamos cuidar especialmente do SUS. Porque o SUS foi uma coisa mal compreendida durante muito tempo por uma parte da sociedade, por equívoco da imprensa brasileira de falar mal do SUS. E na pandemia o SUS provou a importância, sabe, extraordinária que ele teve, e sobretudo os funcionários do SUS, os médicos, das enfermeiras. Esses dias, Celso, eu vi uma reportagem na televisão, 2 crianças que nasceram com a cabeça grudada. Acho que foi no Rio de Janeiro. 9 cirurgias, inclusive com especialista em inglês. Sabe por conta de quem que foi feita a cirurgia? Por conta do SUS. 95% do transplante feito, sabe, nesse país é feita pelo SUS. É a maior fábrica de transplante que nós conhecemos no mundo, é o SUS. Então, eu acho que agora que o SUS conquistou aquilo que nunca deveria ter perdido, eu acho que nós precisamos, sabe? Eu lembro da campanha que meu amigo Paulo Scaff fez para acabar com a CPMF, sabe? Depois de um discurso maravilhoso do Adib Jatene, quase chorando para que a gente pegasse o CPMF todinha para a saúde, nós perdemos por um voto, que era para me prejudicar. Mas nós agora precisamos ter consciência, vai precisar de dinheiro para o SUS, e nós vamos arrumar nessa tal propalada e defendida e sonhada reforma tributária, que eu espero que a gente faça junto, para que ela seja justa para todos, sabe? Mas alguém vai ter que pagar a conta, e quem é mais rico vai ter que pagar a conta. Lamentavelmente, eu gostaria de ser dos mais ricos para pagar a conta. Você sabe que pobre, ele reclama porque ele não paga imposto de renda. Ele gostaria de ganhar muito para pagar. Sabe? Não pensa que a gente está contente em ganhar pouco, não. Sabe aquele cara que recebe o mínimo e fala, eu não pago imposto de renda, estou legal. Não, ô babaca, legal se você ganhar 20, cara. Aí é que é legal. Então, eu acho que nós vamos fazer a reforma tributária e nós vamos tentar estabelecer, sabe, essa reforma administrativa e nós vamos consertar esse país. Josué, eu sinceramente, eu só lamento que teu pai não esteja vivo. Porque aquele homem sonhava. O que ele sonhava em consertar esse país era uma coisa, parecia uma criança. Mas nós vamos, essa tarefa vai caber ao Alckmin e a mim. A gente vai colocar esse país, sabe, no lugar dos países grandes.
Pegando carona no tema reforma tributária, presidente, eu convido o Saulo Seibel para fazer uma pergunta sobre a reforma tributária. Ok. Bom, o senhor já falou bastante da reforma tributária, mencionou, nos relembrou esse momento em 2007, quando a gente se lembra, houve o acordo de todos os 27 estados, governadores, secretários de Fazenda, e o senhor achava até que a reforma ia ser aprovada por unanimidade, e acabou nem sendo votada, eu acho. Tá? E quanto à questão do manicômio judiciário que existe no Brasil, se comparar o sistema tributário brasileiro com qualquer país do mundo, praticamente qualquer, e se pegar os da OCDE e tudo isso, nada se parece. Nós temos justamente na indústria, que é o setor mais sacrificado, mas não é só por isso que nós somos de uma reforma tributária, mas nós temos 5 impostos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que afeta as cadeias produtivas todas. Com isso, nós temos uma tendência importante à queda de produtividade, à queda de crescimento, a queda de renda no país. Ou seja, foi citado já aqui pelo Josué, eu acho, que com uma participação não de 11%, que o Josué arredondou, mas de 10,3% no PIB, agora em 2019, nós temos praticamente 30% da arrecadação pelo setor industrial, mas eu acho que o problema, a complicação, ainda ontem, conversando aqui na Fiesp mesmo, qualquer uma empresa média no Brasil, média para grande, precisa de 100, 120, 150 funcionários só para poder tentar pagar os impostos em dia, porque muitas vezes não é possível, porque em dia não, para pagar corretamente, porque saem não sei quantas portarias por dia, sejam da Receita Federal, das Receitas Estaduais. Então, a pergunta é essa. O senhor já colocou e já citou, mas de que forma, com que prioridade o senhor vai colocar o tema da reforma tributária? E quais são as principais mudanças que o senhor... Porque reforma tributária, como o senhor até já disse, praticamente cada cabeça tem a sua. Muitas coincidem, infelizmente, né? Não temos... Mas quais são as principais mudanças que o senhor pretende introduzir no sistema tributário brasileiro com essa reforma? E, dentro disso, a gente, na indústria, pergunta especificamente se vai se considerar a isonomia entre os setores. Mas, mais importante, a pergunta anterior. Então, acho que é isso. Só para te dizer uma coisa, o que menos importa aí qual é o que eu tenho prioridade, porque você sabe que no nosso programa de governo a gente defende uma reforma agrária progressiva em que a gente possa taxar, sabe, a parte mais rica da sociedade, taxar menos a produtividade, taxar mais o patrimônio. Agora, tudo isso é desejo, sabe, de uma pessoa, de um partido político e que precisa ser colocado à disposição de um debate para saber se é isso que a sociedade quer. Eu acho que se nós encontrarmos, veja, se a gente conseguir desonerar cada vez mais a produção e a gente aumentar a possibilidade de onerar, sabe, o patrimônio da pessoa, a gente pode estar fazendo justiça, sabe, tanto com o produtor quanto com o consumidor. Eu acho que nós podemos chegar lá, se a gente tiver disposição de discutir abertamente, cada um querendo fazer o melhor para o país. Eu acho que tem que ser logo, porque, veja, o mandato é de 4 anos. O mandato é de 4 anos. Se eu e o Alckmin tomarmos posse, se a gente ganhar as eleições e a gente começar
a deixar essas coisas para amanhã, a gente não faz mais. Eu queria até dizer para vocês que a primeira coisa que eu quero fazer, se a gente ganhar as eleições, é, na primeira semana ou na segunda semana de janeiro, reunir todos os 27 governadores para que a gente restabeleça duas coisas. Primeiro, restabelecer o Pacto Federativo, para que a gente possa criar uma relação de respeito entre os estados. E, segundo, a gente tentar ver quais são as 3 ou 4 obras de prioridade de infraestrutura em cada estado, para que a gente possa construir um pacote de infraestrutura para que a gente comece imediatamente a trabalhar para tentar gerar emprego. E vamos tentar arrumar dinheiro. Nós vamos trabalhar para o BNDES voltar a ser um banco financiador do desenvolvimento desse país. Quando o BNDES exerceu essa função, esse país andou muito bem. Se não fosse a vontade do poder público de fazer investimento, quando quebrou o Lehman Brothers, a gente não tinha recuperado a economia brasileira. Eu lembro que eu até liguei para o Obama para ele criar um BNDES lá. Ele falou que lá nem pensar, sabe? Mas, então, nós vamos ter que fazer imediatamente essas coisas. A minha ideia, veja, eu vou dizer uma coisa que eu não estou sentando na cadeira como o Fernando Henrique Cardoso fez com o Jânio Quadros em 85, não. A minha ideia é que, se a gente ganhar as eleições, nós vamos tentar, sabe? Eu sou contra tentar. Você tem que anunciar o que você vai fazer nos primeiros 100 dias. Nos 100 dias você não faz nada. Tá? Eu quero arrumar a casa, sabe, nos primeiros dias de governo, e eu quero constituir os grupos de trabalho que eu quero que eu comece a produzir as coisas nesse país. Tá? Para ver se que a gente, com 30 ou 40 dias, você já tem proposta alguma para você começar. Você não pode nem negociar com o Congresso ainda, porque ele só vai tomar posse, sabe, em fevereiro. E Deus queira que vocês, pelo amor de Deus, cada um de vocês tem um voto, a mulher de vocês tem um voto, o filho tem um voto, pelo amor de Deus, melhore o nível da nossa bancada. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível que a gente tenha o Congresso que a gente tem hoje. O velho Ulisses Guimarães dizia, Lula, toda vez que a imprensa bate que é preciso mudar, a mudança vem sempre para pior. Então, a gente sabe que às vezes eu fico chateado porque eu não vejo indignação da sociedade contra o orçamento secreto. Eu não vejo indignação. É a coisa mais bárbara que eu já vi acontecer. É você ter um relator do Congresso que determina quantos bilhões vai para quem, e o presidente não toma mais conta do orçamento. Então, nós não temos muito tempo a perder. Como essa questão de política tributária já permeou meu governo durante 8 anos, sabe? Até queria fazer justiça aqui a um companheiro que não está aqui, é o Guido Mantega, porque o Guido Mantega foi um companheiro que teve um papel muito importante no processo de desoneração da folha de pagamento de 56 setores da economia brasileira. Uma das coisas que hoje o Guido paga o preço de ter errado é que, entre 2011 e 2015, foi desonerado 540 bilhões de reais, sabe, em nome de isenção fiscal e desoneração. E eu acho que isso fez com que a economia brasileira não parasse de crescer, fez com que a gente chegasse em 2014 com desemprego com apenas 4,3% de desemprego, que foi o menor desemprego na história desse país. Tá? Mas eu só quero que você saiba o seguinte, o meu sonho de fazer uma reforma tributária é porque eu ouço isso, sabe quando? Desde quando eu comecei no sindicato, em 1969. Não tem um debate com qualquer empresário que a questão da reforma tributária não... Do lado dos empresários dizendo que é preciso, está muito caro, está muito custo, se cobra muito. Do outro lado, quando a gente faz reunião com o sindicalista, é porque o rico paga pouco, o rico paga pouco, o rico paga pouco. Então, pelo amor de Deus, vamos sentar o rico e os outros que ganham menos para saber como é que a gente vai fazer essa política tributária no Brasil. Sabe, eu estou convencido que tem que ser imediatamente, logo depois da posse, a gente tem que colocar esse assunto na mesa para discutir. E, se Deus quiser, eu espero que a Fiesp esteja presente numa comissão que nós vamos criar, envolvendo sindicalistas, envolvendo empresários, para a gente poder construir um projeto e tornar ele público antes de mandar para o Congresso Nacional. Quem sabe indicar um relator que vá levar a sério aquilo, porque nem sempre o relator cumpre aquilo que promete com você. Eu vou lhe contar uma pequena história.
Em 2006, quando nós decidimos da regulação do petróleo, do pré-sal, eu chamei, Temer era presidente da Câmara, Vacarez era líder do governo, e eles queriam indicar o Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, para ser o relator. E eu estava com a proposta da medida provisória. E, na minha frente, o Henrique Eduardo Alves concordou que ele ia votar exatamente aquilo que estava na medida provisória. Com base nisso, e com o aval do Temer e com o aval do Vacareza, eu dei a relatoria para o Henrique Eduardo Alves. No dia seguinte, o Ípice Pinheiro, do Rio Grande do Sul, dá uma declaração que tem que distribuir o rótulo do petróleo para quase 6 mil municípios no Brasil, que não tinha que ficar no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. O que o relator fez? Jogou o meu relatório fora e botou no relatório do Ípice, para dar petróleo para todos os 6 mil municípios, para dar o royalties para os 6 mil prefeitos do Brasil. Ou seja, não era possível, nós tivemos que vetar. Então, essa coisa da Câmara, nós vamos precisar da ajuda de vocês, porque a grande tarefa que o Alckmin e eu vamos ter é que nós vamos ter que conviver com o Congresso Nacional. Se ele não melhorar, nós vamos ter que conviver com esse. E vamos ter que conversar. E vamos ter que acordar. Porque, senão, a gente não consegue mudar as coisas nesse país. Tá? Bom, o Alckmin sabe conversar, porque quem foi governador 20 anos deve ter alguma coisa especial, tem mais apego ao cargo do que o Wellington. Sabe? Então, mas vai ser imediatamente essa questão da reforma tributária, porque o futuro do Brasil depende do que a gente fizer nos primeiros 6 meses aqui. Eu gostaria de convidar o Dan Iosp, vice-presidente da Fiesp, para fazer uma pergunta sobre reindustrialização. O senhor sabe que a indústria automobilística tem importância em várias economias do mundo, especialmente agora, nesse processo de descarbonização da frota. Dan, por favor. Muito obrigado, presidente Josué, presidente Lula, colegas. O tema é reindustrialização. Do ponto de vista externo, a pandemia, os conflitos internacionais, o avanço acelerado da tecnologia e várias discussões geopolíticas estão abrindo enormes ameaças e enormes oportunidades para esse capítulo de reindustrializar ou desindustrializar ainda mais. Acho que, como o senador Mercadante colocou muito bem, não só é fundamental para a indústria, mas é fundamental para o país. Nós temos uma agricultura pujante, nós temos um setor de serviços pujante, e isto não tem feito o PIB do Brasil andar na direção desejada, e há uma convergência entre desindustrialização e queda do PIB brasileiro nos últimos 40 anos. Não é por acaso. A indústria de transformação, ela também é a fronteira tecnológica. Nós temos 2/3 do gasto de pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria. Os melhores salários e os mais qualificados e o maior aprendizado, e o senhor bem sabe disso da sua vida, estão também na indústria, por exemplo, na indústria automobilística. Nós também temos o maior grau de formalização. Temos também o maior efeito multiplicador. A indústria, diferente dos serviços da agricultura, ela tem um maior potencial de puxar os outros setores. Cerca de 40% de um produto industrial hoje em dia é serviços no Brasil e no resto do mundo. No entanto, nós temos regredido, como já foi dito aqui, estamos batendo talvez no ponto mais baixo que a gente poderia imaginar, cerca aí de 11% do PIB e 30% da tributação, porque esse é um outro ponto importante. Não haverá uma equação fiscal também adequada sem que a indústria progrida, porque é aqui que é mais fácil maior tangibilidade do produto, maior formalização das empresas para se fazer uma melhor tributação. Por outro lado, temos convivido por algumas décadas com um custo Brasil que nos onera e que nos dificulta muito a competição e a produtividade. Temos condições macroeconômicas e um aperto monetário que não nos favorece e nos dificultam o caminho. E também temos, como o senhor bem colocou, um certo isolamento do Brasil do mundo, por razões já históricas, mas também agravadas nesse momento e que nós precisamos superar. Então, de certa forma, nós temos aqui enormes desafios e oportunidades. E esse 11% ou 10%
pode declinar ainda mais, com a elevada tecnologia e dinamicidade do mundo, a gente pode recuperar. E aí, claramente, os temas de descarbonização e digitalização são temas essenciais para que a gente possa prosperar. E como bem colocou o senador Mercadante, os investimentos da União Europeia, dos Estados Unidos, da Índia, da China, são vultuosos, seja em semicondutores, seja na descarbonização, nas tecnologias de transporte urbano e por aí vai. Então, a pergunta é: que medidas o senhor contempla para reverter esse quadro preocupante de desindustrialização, que obviamente vai nos impedir de gerar bons empregos, ameaça a equação fiscal e, obviamente, agrava o nosso problema social? Olha, a primeira coisa, a minha tristeza de ver o que está acontecendo com a indústria automobilística no Brasil. Eu tive o prazer de ser presidente do sindicato no momento auspicioso da indústria automobilística no Brasil, em que as empresas tinham milhares de trabalhadores. A Volkswagen chegou a ter 44 mil trabalhadores, a Mercedes tinha 19 mil trabalhadores, a Ford tinha 18 mil trabalhadores. Hoje a Volkswagen tem 7, a Mercedes eu não sei quanto tem, mas também não deve ter mais do que isso, e a Ford foi embora, né? Além de eu ir embora. Eu, no tempo que o Mário Garnier era Deus, em que ele falava em nome da indústria automobilística, porque o Mário Garnier era a dama de ferro aqui, todo mundo que chegava quem recebia era o Mário Garnier, por conta de ser o diretor do Sinfávia e ser diretor jurídico, ser do Grupo Monteiro Aranha, que sabe, só tinha 10% na Volkswagen, mas tinha uma importância muito grande. Naquele tempo, representava 23% do PIB industrial da indústria automobilística. Agora eu vi uma notícia esse dia que vai cair para 7% nos próximos anos. Ou seja, é mais do que triste. Tá? E eu lembro sempre que, quando eu deixei a presidência, a gente estava vendendo 3.800.000 carros por ano, e o estudo que o Sinfávia me apresentava é que ele tinha uma perspectiva de chegar a 6 milhões de carros até 2010. Ou seja, hoje estamos vendendo apenas 2 milhões de carros por ano, ou seja, caiu pela metade daquilo que a gente vendia. E eu acho que, assim, ó, a Fiesp ela tem obrigação, como tem obrigação o nosso companheiro do sindicato. Nós temos que discutir o seguinte: o que vai ser o mundo da empregabilidade nesse mundo digitalizado? Aonde é que vai caber o trabalhador nisso? Eu tenho feito debates, ou seja, e tem muita gente que não sabe onde a gente vai. Ou seja, como é que a gente vai gerar emprego nessa área? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas possam sair de uma sociedade, sabe, totalmente diferente, entre uma sociedade nova, onde a indústria de dados é disputada entre China e Estados Unidos, a Europa tem muito pouco, e o Brasil tem quase nada, e a gente não sabe nem como começar isso. Então, eu sei que é uma responsabilidade que os trabalhadores estão preocupados, porque é eles que vão, no fundo, sofrer as consequências, e eu acho que nós, do governo, vamos ter que conversar como é que a gente vai resolver esse assunto. E nós temos que discutir nichos de indústrias que nós queremos investir. Nós temos que saber o seguinte: o Brasil vai fazer uma indústria, sabe, espacial. O Brasil vai tentar competir nessa área. A gente vai ficar apenas dependendo da aviônica, da Boeing, ou nós vamos tentar fazer alguma coisa mais do que isso? Eu fui no ITA participar da inauguração de turbina a etanol. Eu lembro que no dia que eu fui lá, eu disse que a Eletrobras deveria comprar um conjunto de turbinas para poder dar capacidade de industrialização para produzir no Brasil. Ou seja, faz 12 anos que eu deixei a presidência, nunca mais aconteceu nada, nunca mais eu vi nada, eu não sei o que aconteceu nisso. Então, o Brasil ele vai ter que ter coragem. Quando o Piva era presidente da Fiesp, eu chamei o Piva e falei: Piva, porra, não é possível que esse país não tenha, sabe, uma decisão de que o Brasil vai ser o maior produtor de papel e celulose, o maior produtor de papel fino, de qualidade. Não é possível que a gente tenha cortar um pino a cada 6 anos, a Finlândia corta a cada 20 anos, e eles produzem mais do que nós. Vamos criar
uma coisa nova, sabe? Não aconteceu. Então, nós precisamos saber o seguinte, o que é que nós queremos desenvolver nesse país? Vamos escolher o que é que a gente quer fazer para a gente colocar dinheiro, para a gente formar gente para poder dar salto de qualidade, porque senão fica esse discurso evasivo. Não, é porque é preciso reindustrializar, é preciso industrializar, é preciso, sabe? E não acontece nada. As empresas vão minguando. Eu fico com a dó, você não sabe o quanto para mim pesou, por exemplo, a Metaleve fechar. Sabe? Eu visitei a Metaleve muitas vezes com o Mindley. Era uma fábrica orgulho. Sabe quantas indústrias de autopeça fechou nesse país quando o Collor cismou que era carroças, carro brasileiro? Sabe? Aí resolveram modernizar e fechou todas as empresas brasileiras, criaram o carro mundial. E aonde nós fomos? A última que está sobrevivendo é a Arteb, que parece que também já está para fechar, que é lá em São Bernardo do Campo. Então, nós temos que discutir a indústria farmacêutica, onde que a gente pode fazer investimento, a indústria de produtos para a saúde, sabe? Onde é que a gente pode investir? Vamos criar, o Aloysio, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, foi criada uma plataforma de 10 áreas em que a gente pode fazer investimento. Para isso, a gente vai ter que formar mais engenharia e menos advogado. Nós vamos ter que fazer mais investimento em engenharia, mais investimento em gente, sabe, que possa estar para abusar desse mundo digitalizado. Né? Então, eu, sinceramente, acho que é um compromisso do discurso nosso de 2002, de 2006, de 2010, de 2014. Acontece que não aconteceu. Eu comecei a fazer a indústria naval. Eu tinha um sonho de recuperar a indústria naval brasileira. Quando eu ganhei as eleições, eu fui em Angra dos Reis provar que a gente poderia recuperar a indústria naval. Sabe, o presidente do BNDES, na época, eu não vou falar o nome dele, porque ele já morreu, sabe, disse que eu era demagogo, que o Brasil não tinha condições de fazer indústria naval. Nós não só começamos a fazer, como chegamos, saímos de 3 mil trabalhadores para 86 mil trabalhadores. Acabou outra vez. Está fechando. E o Estado tem que financiar. É para isso que existe o BNDES, para financiar as empresas a fazerem as coisas. Agora eu fui ao Rio de Janeiro. Duas sondas que estavam faltando 15% ou 20% para aprontar, foi desmontada e vendido como sucata. Quando nós aprovamos a lei de componente nacional, exigindo que cada navio, cada sonda ou cada plataforma tivesse 65% do componente nacional, é engraçado que pouca gente defendeu a gente, nós apanhamos para caramba. E agora acabou. Não tem mais componente nacional. Foi criado milhares de pequenas empresas para que pudessem produzir coisa para a indústria naval, para a ferrovia. Tudo isso acabou. Simplesmente acabou. E, obviamente, nós vamos retomar isso. Eu tenho experiência muito triste com ferrovia, sabe? Que eu não vou também contar para vocês, mas a Transnordestina já era para estar pronta. A Transnordestina era para ligar o porto de Pecém ao porto de Suape, passando por Eliseu Martins, no estado do Wellington. Sabe? Eu fui há quase 15 anos atrás, dar o pontapé inicial, simplesmente ela não saiu ainda. Simplesmente não saiu. A leste a oeste na Bahia. Sabe? Eu fui lançar, achei que estava pronta, não está pronta. Então, meu caro, é o seguinte, olha, essa questão da industrialização, está ali os companheiros do sindicato que reivindicam isso todo dia, porque eles querem trabalhar na indústria. Esse é um desafio nosso. Mas se a gente não sei se a Fiesp tem, mas se vocês não tiverem, sabe, a vontade de dizer o seguinte, ó, nós temos 5 nichos que nós achamos que o Brasil pode ser competitivo. Nós precisamos da participação do Estado, nós precisamos da participação de financiamento, nós precisamos das universidades participar disso e vamos tocar o barco. A gente faz. Eu quero fazer. Eu acredito que é possível fazer. Mas não é uma coisa teórica, é uma coisa muito prática. No que nós somos competitivos? Porque nós perdemos a história. Sabe? Nós perdemos muito espaço. Os chineses ganharam, se não tudo, quase tudo. Eu estou com um material aqui para abrir, faz tempo que eu estou encebando para abrir e não abri ainda. Mas esse dia eu recebi um material de um amigo meu e eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui,
a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodoméstico. Chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras ópticas. China, 79%. Hong Kong, 3%. Alemanha, 3%. Japão, 4%. E Estados Unidos, 11%. Fabricação de equipamento de comunicação. China, 77%. Vietnã, 12%. Estados Unidos, 6%. Fabricação de máquinas para processamento de alimentos, bebida e tabaco. Estados Unidos, 35%. Países Baixos, 24%. Aqui a China está perdendo, só tem 8%. Tá? A fabricação de componentes eletrônicos e placas. China, 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China, 88%. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. Fabricação de instrumentos e suprimentos médicos e odontológicos, Estados Unidos, 41%, China, 31%. Fabricação de instrumentos musicais, China, 83%. Fabricação de instrumentos ópticos e equipamentos fotográficos, China, 65%. Ou seja, é o seguinte, eu vou parar de ler aqui, porque senão vocês vão querer fazer guerra com a China. Sabe? É o seguinte, a gente tem a ilusão de vendo que a China está ocupando a África, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Ou seja, coisa que a gente fazia, coisa que a gente sabe fazer. Ó, o meu amigo, eu tenho um amigo muito que eu prezo muito aqui, eu não sei se ele está vivo, não sei. Mais uma vez eu vim fazer um financiamento aqui do BNDES para reconstruir roda de ferro, porque a gente estava naquela loucura de fabricar roda de ferro por causa da quantidade de ferrovia que a gente ia construir. Pô, passar um ano e meio, eu encontro com o companheiro, eu vim inaugurar a fábrica, o cara que apertou a campainha, eu mesmo cara que apertou para fazer a greve de 68, lá em Osasco. Porra, depois de um ano eu encontro com um companheiro todo feliz por causa da inauguração da fábrica, ele estava importando roda da China. Pô, eu falei, cara, e o dinheirinho que nós colocamos lá? Ah, não, mas é mais barato na China. Sabe, então, é preciso... Sabe? Aí eu pego um avião para ir para a China, entra um pequeno empresário e o cara vai lá me cumprimentar, o cara fala, pô, Lula, que legal que você está indo para a China e tal. Ô, Lula, eu tenho uma ferramentaria, sabe? Eu fui no BNDES tentar ver se tinha crédito, estava difícil, não sei das contas. Mas sabe o que acontece, Lula? Eu estou indo para a China, porra, porque lá eu compro o ferramental inteiro pela metade do preço. Então, desculpa, mas é isso que eu estou fazendo. Então, eu acho que nós vamos encontrar um jeito. Sabe? E não é o governo que tem que encontrar um jeito, somos nós. Temos que nos juntar e falar como é que a gente faz para evitar isso. O único empresário que falava grosso para mim e falava, eu não tenho medo da China, era o Zé Alencar. As coisas mudam. Ele cansou de falar, eu não tenho medo da China, a minha empresa concorre com o chinês. Não sei se era 100% verdade. E depois o orgulho que ele tinha do filho dele, falava, meu filho é um gênio. Falava, pô, se o pai é assim, imagina o filho. Mas isso aqui me assustou muito. Me assustou barbaridade saber que eles estão na nossa barba, sabe? Pegando tudo que a gente fazia e fazendo. Então, o que a gente vai criar? Quando a gente fala reindustrializar, o que a gente vai fazer?
Sabe? Porque nós, embora gostemos de plantar soja, gostamos de plantar milho, gostamos de cantar um monte de coisa, eu lembro desse menino aqui, esse cantador de bolero, porque o Roberto Rodrigues é cantador de bolero. Eu lembro da alegria que esse cara entrou na minha sala, eu, presidente da República, ele ministro, esse cara sentou no sofá, bateu a mão na minha perna. Presidente, vou lhe apresentar uma proposta de uma revolução que nós vamos fazer nesse país. Biodiesel. Está lembrado? Nós vamos fazer uma revolução nesse país. Nós vamos produzir biodiesel de mamona, nós vamos produzir biodiesel de pião manso, nós vamos produzir de dendê, nós vamos fazer... O Brasil vai ser o campeão do mundo. E poderia ser. Poderia ser, na verdade, eu acho que a gente não teve coragem de brigar com a indústria automobilística, porque naquele tempo o Chinade estava na indústria automobilística, não estava do nosso lado. Não, e aí a indústria automobilística sempre colocava um obstáculo. Não era a indústria automobilística, era a matriz que não queria abusar do seu motor. E a gente foi cedendo. A gente não fez o biodiesel cumprir o papel que deveria ter cumprido naquele momento para o Brasil. O Brasil poderia ser o espelho do mundo em combustíveis renováveis, o espelho do mundo. Eu tenho, sabe o que eu tenho saudade? Eu fui inaugurar muitas pequenas fábricas. E a Dilma falava assim para mim, presidente, não pode fazer biodiesel de soja. Eu falava, Dilma, não, fazer de qualquer coisa, Dilma. O que é importante é a gente fazer, porra. Olha, se a soja estiver mais barata no mercado da frango, vamos fazer biodiesel. Se tiver mais cara, vamos vender para o frango. Não tem problema. O que era importante era que a gente tivesse muitas alternativas, muitas outras possibilidades, não ser apenas um peão que não tem 2 ou 3 fieiras para rodar. Esse país, eu acho que a gente pode construir. Eu andei o mundo, o Celso Cilema andei o mundo com o maldito carro verde. Sabe, o carro em que o material plástico ia ser feito, sabe, de etanol. Porra, eu andei com o carro, fiz 40 embaixadores da África chorar em Genebra com o meu carro verde, mostrando o que o Brasil poderia fazer e o que a África poderia tirar proveito da parceria com o Brasil. Os caras choravam. Mas não aconteceu nada, porra. Não tem meu carro verde. Eu sonhava em que o Brasil tivesse a 3ª indústria petroquímica do mundo. Sonhava. E queria que a Braskem fosse essa grande empresa. Apareceu a Lava Jato para destruir a Braskem. Em nome de quem? De um fedelho chamado Dallagnol, que encheu a cabeça de vocês de mentira? Sabe? Conseguiu construir, sabe, um mundo de mentiras? Sabe? Qual é a indústria de engenharia que nós temos hoje nesse país? Quantos anos levou para a gente construir uma indústria de engenharia que competia com os Estados Unidos, que fazia as obras em Nova York, o aeroporto de Miami, sabe? Que estava tomando o mercado dos americanos no mundo árabe, na África? Sabe? Cadê? Acabou. Em nome de quem? Em nome de que honestidade? Em nome de que corrupção? Sabe? Corrupção eles tentaram fazer, fazendo acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Bom, como a história ainda vai contar tudo, vamos esperar. Mas eu acho que é isso o Brasil. É isso o Brasil. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, eu e esse caboclo aqui, sabe, nós vamos fazer acontecer nesse país. É só 4 anos que eu tenho. Eu digo, ninguém gosta que eu diga isso, mas eu digo o seguinte, eu não posso chegar com 81 anos se eu ganhar as eleições, querer reeleição. Aí já é demais. Aí vocês podem falar que é demais. Aí eu vou ser que nem o Wellington. Eu quero dedicar 4 anos da minha vida para fazer o que precisa ser feito nesse país. Aí depois eu vou namorar, aí eu estou casado de novo. Sabe? Com 81 anos, eu vou viver a minha vida. Josué, querido, eu quero te agradecer. Eu quero retomar o trilho da esperança nesse país. Sabe, essa vinda aqui, esse encontro com vocês, para mim, foi muito gratificante, porque é quase que a introdução nossa no mundo civilizado. No mundo, sabe? O cara, quando
é rejeitado. Sabe, o Alckmin, o candidato a presidente derrotado. Sabe, o Lula passou 9 meses com 13 matérias do Jornal Nacional, me chamando de ladrão, 13 horas de Jornal Nacional. Sabe, às vezes a gente percebia as pessoas, via a gente, passava por outra calçada para não cumprimentar. Vocês sabem o que significa na vida das pessoas e vocês sabem o que significa a gente recuperar o direito de andar de cabeça erguida. E a minha volta, a tentativa de ser presidente é essa, é porque eu quero fazer esse país não ter fome. Eu quero ver esse país com mais jovens na universidade, eu quero ver esse país com mais emprego qualificado, sabe? Eu quero ver... Veja, uma coisa que nós vamos fazer, eu estou vendo o Capobianca ali, uma coisa que nós vamos fazer é o seguinte, a Europa vai definitivamente voltar a compreender que se quiser fazer investimento no Brasil para que a gente cuide da questão climática, ela vai ter gente com disposição de enfrentar qualquer grileiro, qualquer garimpeiro, qualquer boiadeiro, qualquer canavieiro que queira invadir áreas que não podem ser invadidas. Sabe? Porque o Brasil precisa reconquistar credibilidade, o Brasil não precisa perder a soberania, o Brasil precisa ter apenas seriedade no trato das coisas sérias. É a questão climática. Hoje não é uma coisa secundária, é uma coisa prioritária para a gente ganhar dinheiro e para a gente ganhar respeito. Tá? Por isso, obrigado por esse encontro, Josué.